Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira aula de física do segundo semestre. Essa aula é para o primeiro ano do noturno, primeiro ano F, ok? E aí a gente vai estudar alguns assuntos aqui paralelamente com o que a gente vê na sala de aula. Beleza? Vamos lá? Bom, o primeiro assunto que a gente vai falar um pouco, na verdade, bastante ao longo dessas nossas aulas, é a respeito de força, né? E aí eu trouxe para vocês o conceito de força. O que é força? É qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação, né? As forças, elas estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Até mesmo em situações que a gente não imagina. Sempre tem um tipo de força lá envolvido. A gente vai ver que existe força-peso, força normal, força de tração, força elástica. Às vezes, você tem uma situação que você tem um conjunto de várias forças atuando juntas. Então, a gente tem que entender que sobre todos os objetos que atuam na Terra, a gente tem uma força que se chama força-peso, tá? Essa não tem como escapar dela. Todos os objetos possuem força-peso, tá? E o peso, ele é calculado da seguinte forma: ele é o produto da massa pela gravidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem a massa 80 quilos, vai pegar os 80 quilos dessa pessoa e multiplicar pela gravidade na Terra. A gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, para efeito de cálculo, a gente pode arredondar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a conta ficaria 80 vezes 10, que daria 800 newtons de peso, porque toda força ela é dada na unidade Newton, em homenagem a Isaac Newton, ok? Então, força-peso. Força-peso atua em todos os corpos do planeta Terra e ela é calculada como massa vezes a gravidade, ok? Bom, trouxe aqui para vocês um aparelhinho que se chama dinamômetro, tá? Ele é um instrumento utilizado para medir força. E mais uma vez reforcei aí para vocês o que eu acabei de falar. A unidade de medida de força é Newton, em homenagem a Isaac Newton, né, pessoal? Que foi um cientista extremamente importante para os estudos da física, que criou 3 leis que até hoje são super estudadas e que a gente vai falar nelas a partir da aula de hoje. Bom, classificação das forças. A gente tem as forças de contato, que são aquelas que surgem no contato de dois corpos, tá? Por exemplo, aí eu trouxe uma figura do cabo de guerra, né? Então tá tendo ali um contato entre a pessoa, entre a corda, entre as outras pessoas que estão do outro lado, ok? Então, forças de contato surgem entre o contato de dois corpos. Forças, geralmente, elas são representadas por vetores, e você já estudou vetor comigo lá na sala de aula. Vetores são aquelas setinhas, né, que apresentam módulo, direção e sentido, tá? Toda vez que eu tenho vetores no mesmo sentido, o que eu tenho que fazer para achar o vetor resultante? Eu somo. Toda vez que eu tenho vetores em sentidos contrários, o que eu faço com eles? Eu subtraio. Toda vez que eu tenho vetores perpendiculares, ou seja,
que entre eles formam o ângulo de 90 graus, eu faço o teorema de Pitágoras para descobrir a força resultante, tá? Então, as forças, elas são dadas na unidade Newton e elas podem ser representadas por vetores que são setas. Continuando, trouxe aqui alguns exemplos para a gente resolver juntos, ok? Então, olha o primeiro exemplo que eu coloquei aí, ó. Na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons, tá? Balança 1, balança 2, balança 3. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de... Bom, o peso do caminhão aí provavelmente vai ser a soma das forças que foram dadas em todas as balanças. Se numa deu 30.000, na outra deu 20.000 e na outra 10.000, né? São 3 forças indicadas, né, no mesmo sentido. Isso significa que eu posso somá-las e aí eu consigo obter o peso desse caminhão, né? Que vai dar um total de 60.000 newtons, ok? Como o caminhão está em repouso, a força resultante que atua sobre ele é nula. Então, o peso dele, né? Peso, que é uma força que atua em todos os corpos do planeta Terra, né? Sempre é representado para baixo. Ele vai ser igual à somatória das outras 3 forças, né, que foram indicadas nas balanças, né, chamadas de forças normais. Bom, Isaac Newton, né? Se eu falei que a unidade de força é em Newton, a gente tem que falar um pouquinho sobre esse cara que foi importantíssimo, né? Ele trouxe grande contribuição para a humanidade com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e matemática, né? Ele nasceu em 1642, né, na Inglaterra. Além de física e matemática, ele estudou também filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia e outras ciências. Gente, olha o currículo desse cara. Vocês acham que ele chegou onde chegou à toa? O cara estudou muito e algumas áreas semelhantes, né, com afinidades e outras áreas totalmente diferentes. Grande estudioso Isaac Newton. E aí, a partir dos seus estudos, né, ele desenvolveu as leis da dinâmica, conhecidas como as leis de Newton, né, que são 3 ao todo. As leis de Newton são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos. Primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, tá? Coloquei aqui entre aspas o que diz o princípio dessa lei. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar de estado por forças imprimidas sobre ele. Então, nesse momento, eu estou aqui sentada gravando essa aula para vocês. Eu estou no meu estado de repouso. A não ser que alguém exerça sobre mim uma força que me empurre, ou que eu mesma exerça uma força para levantar daqui, eu tendo a continuar no meu estado de inércia, né? Que é permanecer em repouso ou em movimento uniforme. Não é da época de vocês, mas teve um maratonista brasileiro que participou de uma Olimpíada e ele estava em primeiro lugar na maratona.
Ele ia ganhar a medalha de ouro. Ele estava lá no movimento dele, retilíneo uniforme. Até o momento que uma pessoa, como a maratona é uma prova feita na rua, né? Uma pessoa veio, atravessou na frente dele, o empurrou, ele perdeu, né, o movimento que ele estava, e aí ele perdeu posições e não ganhou a medalha. Anos mais tarde, né, reconheceram, né, que ele foi prejudicado e ele recebeu a medalha tardiamente, né? Então, o que que quer dizer a lei da inércia? Quer dizer que todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme, a não ser que sobre ele se exerça uma força que o tire desse movimento. Inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, manter o seu estado de equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Coloquei, né, uma tirinha aqui, né, do Garfield, né? Vamos fazer a interpretação dessa tirinha, né? Newton disse que um corpo permanece em repouso. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Olha aí o que o Garfield quis dizer. Que beleza, por a Terra estar em movimento, ele está em movimento também. Espertinho. Não, ele está ali só repousando, né? Mantendo a lei da inércia, esperando alguma força resultante agir sobre ele e colocá-lo em movimento. Algumas situações em que a lei da inércia aparece frequentemente. Sabe aonde? Por exemplo, quando a gente anda de ônibus, né? Quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinham, né? Assim, a gente tem o nosso corpo projetado para frente durante a freada do ônibus. Por isso é extremamente importante, pessoal, o uso do cinto de segurança, né? Porque o nosso corpo ele é projetado para permanecer em movimento, né, junto com o veículo. Aqui eu mostro algumas outras situações em que a inércia ocorre, mas eu quero agora, nesse momento, dar uma recapitulada nas coisas que a gente falou. Bom, as forças, né? Existem vários tipos de forças que atuam sobre os corpos. Tem uma força que atua sobre todos os corpos, que é a força peso, que é calculada como massa vezes a gravidade. As forças são dadas na unidade de Newton, em homenagem a Isaac Newton. As forças são representadas por vetores, que são aquelas setas que têm módulo, direção e sentido. Forças que estão para o mesmo lado, a gente soma para obter a força resultante. Forças que estão em sentidos opostos, a gente subtrai. E forças que estão perpendiculares, né, formando entre elas o ângulo de 90 graus, a gente faz o teorema de Pitágoras. As leis de Newton foram importantíssimas para o estudo da dinâmica, e nessa aula a gente viu a primeira lei, que se chama lei da inércia, né? Um corpo tende a permanecer parado em estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que
sobre ele atue alguma outra força. Aqui no exemplo que está nesse slide, né? Quando o cão entra em movimento, o menino em repouso em relação ao solo tende a permanecer em repouso. Note que em relação ao carrinho, o menino é atirado para trás, ok? Nas nossas próximas aulas, nós falaremos da segunda e da terceira lei de Newton. Um beijo grande e até mais. Tchau, pessoal!